Bem-vindos novamente ao canal do professor Odaí. Vamos dar sequência às nossas aulas de matemática básica hoje, dando sequência ao nosso raciocínio das aulas de frações. Nas primeiras aulas de frações nós fizemos frações mais simples, agora vamos entrar em algumas frações mais complexas, onde a gente vai ter que ter um raciocínio um pouco maior para poder chegarmos aos resultados. Então nós vamos agora ter um processo maior aí na etapa do cálculo da fração até chegar aos resultados. Então nessa etapa agora que vamos dar sequência, vamos já logo para o nosso primeiro problema de hoje, para que a gente possa já iniciarmos então a nossa aula de hoje. Então o primeiro problema de hoje é o seguinte: ele fala: Vanessa comprou uma caixa de chocolate e deixou suas amigas Carla e Mariana comerem à vontade. Carla comeu 1/7 do total de chocolates, depois Mariana comeu 1/6 do que ficou. Em seguida, Vanessa comeu metade do que havia ficado. E nessa caixa restam ainda 15 chocolates. Aí ele quer saber qual é a quantidade total de chocolates que havia na caixa. Note que nesse exercício a Carla ela come 1/7 do total, depois a Mariana come 1/6, mas não do total, do que restou. Em seguida, Vanessa come metade do que havia ficado após a Mariana comer. Quando a Vanessa termina de comer, o que acontece? Sobram 15 chocolates na caixa. Então qual é o raciocínio que eu vou usar aqui? Aqui eu não posso diretamente ir somando as frações logo de cara. Vamos usar um raciocínio mais simples. Por quê? Porque ele me dá um número inteiro, que a partir desse número inteiro eu vou fazer o processo de forma contrária. Ao invés de eu começar com a primeira informação que ele me dá, eu vou começar da última até chegar na primeira. E assim eu vou descobrir qual é o valor exato que havia na caixa. Então, vamos lá resolver esse exercício na lousa aqui para que vocês possam ter noção exata de como resolver esse tipo de situação. Quando vocês pegarem esse tipo de situação, para que vocês não saiam aí fazendo os cálculos de uma forma assim já logo desesperada. Então vamos lá ver quais são as informações. Sempre a gente parte do princípio de quais são as informações que temos no problema, para daí sim a gente começar a usar o raciocínio para resolver o nosso problema. Então vamos lá. Então primeiramente ele fala que a Carla comeu 1/7 do total. Então aqui ó, Carla 1/7 do total. Segunda informação. A segunda informação que nós temos é que Mariana comeu 1/6 do que ficou. Então aqui ó, Mariana 1/6. E aí depois nós temos a Vanessa, que comeu a metade. E ele fala que na caixa sobrou 15 chocolates. Então vamos, deixa eu pôr aqui as informações para que vocês possam ver na lousa, para a gente resolver o nosso exercício.
Então, vindo aqui para a resolução na lousa. Então, o que ele me fala? Ele fala que do total que havia na caixa inicialmente, a Carla comeu 1/7. Segunda informação, Mariana comeu 1/6 do que restou depois que a Carla já havia comido. Aí a terceira informação, ele fala que a Vanessa comeu metade do que restou depois que a Mariana já havia comido. E a última informação que ele me fala é que me sobrou 15 chocolates na caixa. Então, o que eu vou fazer aqui? Como cada um comeu uma fração, mas não é em relação ao total da caixa, mas sim em relação ao que ia sobrando, nesse caso eu vou fazer um processo contrário até chegar na primeira informação. Então, partindo desse processo contrário, o que eu tenho? Que sobraram 15 chocolates na caixa. Só que desses 15, o que acontece? A Vanessa comeu metade. Então significa que quando a Vanessa pegou a caixa, na caixa havia 30 chocolates. Porque se ela comeu metade e sobrou 15, logo haviam 30 chocolates quando ela pegou a caixa. Agora eu vou ver. Ela pegou a caixa da Mariana. A Mariana comeu 1/6 e passou a caixa para ela com 30. Então qual é o raciocínio que eu vou fazer? Se ela comeu 1/6, o total que havia na caixa eram 6/6, que é o total da fração. Então, ó, então vamos fazer aqui o desenho, ó. Então, no caso da Mariana, ó, então ela tinha lá, ela comeu 1/6 e restaram isso aqui, ó, que são os 30 lá, que são 5/6. Então, se eu pegar esses 30 e dividir entre os 5, eu vou saber que cada cesto vale 6. Então, como ela comeu 1/6, então ela comeu 6. Então, quando ela pegou a caixa da Carla, a caixa tinha 36. Agora, qual é a outra informação que eu tenho? Que a Carla comeu quanto? 1/7. 1/7 do que? 1/7 do total da caixa. Então, se ela comeu 1/7 do total da caixa e ela passou a caixa com 36, significa então o quê? Que ela passou a caixa com 6/7. Então eu vou desenhar aqui, ó, o total que tinha lá no começo, que eram os 7/7. Ela comeu 1/7 e passou a caixa com 36. Então, se eu pegar os 36 e dividir nos 6/7 aqui, cada um vai valer 6. Logo, ela comeu 6 também. Somando tudo, então, eu vou ter um total de 42. Então, inicialmente, a caixa tinha 42 chocolates. Então, esse é o total que havia lá na caixa. Então, note que para esse tipo de raciocínio, como sempre a fração é em relação ao que sobrava, que eles iam comendo, eu não preciso fazer soma de fração. Eu vou usar a lógica de fazer o processo ao contrário. Então, a partir da última informação que eu tinha aqui, o número inteiro 15, e fui resolvendo as frações até que eu cheguei no total de chocolates que havia na caixa. Então, esse, apesar de parecer ser complexo, se a gente prestar atenção nas informações, a gente vê que não é tão complexo assim. Deu para poder fazermos assim de uma forma tranquila. Espero que todos tenham entendido. E dúvidas, como sempre, deixem aí na nossa página.